E aí, galera, tudo bom? Tava aqui pensando a posição desse novo vídeo e aí eu tenho uma amiga que ela fala muito sobre paleta de cores. E essa história de coloração e se a paleta combina comigo, enfim, eu não dava muita bola pra isso. Mas aí pensando agora sobre o formato do vídeo e tal, eu tenho um quadro aqui em casa que ele é um quadro de cerejeira e eu amo cerejeira. E a minha blusa, como vocês podem ver, eu não sei se ela tá dentro da minha paleta de cores ou não, mas eu tentei criar um formato que fique saudável, que as pessoas queiram ver o vídeo, estejam na sua casa, enfim, assistindo. Agora que eu me dei conta que eu não cuidei do cone que o meu cachorro usa, que tá ali atrás, mas vocês deletem isso, é o nosso segundo vídeo aqui no canal, então eu tenho certeza que vocês vão ser bem pacientes e tolerantes. O que eu quero falar no vídeo de hoje? Quando a gente comete um erro com alguém que a gente adora, por exemplo, seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua mãe, é natural que quando a gente reconhece esse erro, o primeiro sentimento que a gente tem é de querer pedir desculpas, não é? É uma forma até urgente que vem dentro da gente querer falar, nossa, me desculpa, não era minha intenção ter te magoado ou ter dito as palavras que eu acabava de dizer. Só que isso, para a parte nutricional, simplesmente falar para o nosso cérebro, olha, desculpa, eu não queria ter comido 2 pratos de almoço aquele dia, não vai fazer com que essa energia que entrou no seu organismo seja literalmente desculpada e deixada de lado e não ser armazenada. Não é dessa forma que funciona. Então, quando a gente comete um erro com alguém do nosso vínculo, o primeiro intuito que a gente tem é de querer se desculpar, lógico, né? De se recolocar e fazer com que aquela pessoa entenda que não foi proposital. Como será que a gente vai fazer isso com o nosso cérebro logo depois de ele ter entendido que a gente acabou de cometer um baita de um erro nutricional, que foi o dia da festa da glicose, que sobrou muita energia no seu sangue e o cérebro pensou, poxa, essa pessoa não gosta muito de mim, né? Eu vou precisar armazenar de toda maneira esse excedente de caloria que ela acabou de ingerir. Como é que a gente pede desculpa pro cérebro? O que as pessoas fazem naturalmente quando elas comem muito? Elas acreditam que no dia seguinte elas podem ficar horas sem se alimentar para compensar aquela energia que entrou. Mas será que é assim mesmo? Será que o nosso cérebro recebe a desculpa toda plena, fica normal com a gente de novo e acredita que tá tudo bem, que pronto, acabou? A gente recebeu essas desculpas e ele não vai armazenar essa gordura. Na verdade, quando a gente puxa uma estratégia nutricional de restrição alimentar depois de um excedente de caloria, a gente pode estar criando mecanismos para novas etapas de armazenamento. Foi assim que os nossos genes foram determinados. Tempos de jejum, tempos de fome prolongada faziam com que a gente produzisse diversos hormônios, como a grelina, por exemplo, que aumenta a nossa percepção de fome, e com ela diversos mecanismos acabam acontecendo para que a gente aumente neuropeptídeos que estimulam o nosso apetite. Então, nem sempre só pedir desculpas e sair fazendo uma carta gigantesca de amor, por exemplo, que é fazer um jejum prolongado por várias horas, vai te ajudar a corrigir aquele erro alimentar. Então, o que a gente tem que pensar para que a gente seja mais preciso na estratégia é amenizar o volume desse erro. É que a gente consiga, antes de cometer esse erro nutricional, que a gente amenize a quantidade, o somatório de calorias erradas que vão entrar nesse nosso dia. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Uma informação relevante. Para a gente formar 1 kg de gordura, a gente precisa ter ingerido pelo menos uma média de 7.700 calorias para que esse 1 kg de gordura seja armazenado. Para que a gente possa perder esse 1 kg de gordura, possivelmente, logicamente, vocês podem imaginar que a gente vai precisar reduzir essas 7.700 calorias de algum local. Então, se eu quero cometer menos erros nutricionais, eu também preciso pensar a gravidade desse erro. Se o erro que eu cometo hoje tem uma gravidade nutricional muito elevada, não só no aporte calórico, a gente vai discutir sobre outros aportes, mas o aporte calórico é o mais comum de todos. Então, antes de a gente pensar que a gente vai pedir desculpa para o nosso cérebro, que a gente vai escrever uma carta para ele falando, olha, eu não queria ter comido aquela bomba de morango, aquela torta de chocolate, a gente tem que pensar qual que é o mecanismo que me permite antecipar, prever que esse erro vai acontecer e atuar justamente ali, nessa causa, certo? Então a dica é simples de hoje. A gente vai primeiro começar a pensar
antes de cometer esse erro nutricional, o que é o gatilho para que eu cometa esse erro nutricional? O que me faz errar dessa forma? O que eu posso agora colocar no local antes desse erro para que a gente consiga evitar que esse gatilho seja realmente o grande estopim desse consumo energético muito elevado que a gente acaba consumindo diariamente ou final de semana, e isso acaba te afastando dos seus resultados, certo? Então vamos lá, vamos se preparar para entender um pouquinho melhor o que a gente vai fazer antes desse erro acontecer.